E, Almir, falar um pouco de economia, mas também falar um pouco de política, né? A gente vive, né? Eu não gosto de usar muito desse termo, que não necessariamente é uma polarização, mas a gente vive um acirramento, né, da situação política entre duas frações que eu considero do campo, né, da burguesia. E a gente vive uma. Também não gosto de usar esse termo, mas a gente vive numa disputa de narrativas e algumas análises assim, bem rasa. E essa discussão política e econômica, ela, assim, ela aparece pouco no debate político nacional, né? E aí eu te pergunto, na sua avaliação, por que ela não aparece, né? Ela visa mascarar que, na verdade, eles estão assim, no mesmo lado, em última instância? Eu queria saber. Eu acho assim, há toda uma discussão que o país passa, como você falou, por uma polarização. Aí tem que entender o que é essa polarização, certo? Porque o entendimento que eu tenho de polarização não é o entendimento de polarização que a gente costuma ouvir na grande mídia, né? Que a gente assiste os telejornais, ouve os rádios, os programas de rádio, etc., lê nos portais de notícias e nos jornais, certo? A primeira grande questão é que há um amplo setor da classe trabalhadora profundamente indignado com o sistema político e com o sistema, certo? Seja porque ele nunca foi contemplado de fato com a democracia, então eles veem a democracia como uma coisa etérea que não os beneficia, certo? Porque nunca, mesmo com a redemocratização, não foram contemplados, né? A gente viu o extermínio da favela, a pobreza das comunidades, mas as comunidades que não têm acesso a serviços básicos, e principalmente a justiça não chega a eles. Então, eles vivem da violência policial e que buscam, num sistema atual, pós-crise, inclusive, as crises de 2008, ou mesmo a crise de 2000, da qual alguns fundamentos econômicos, não se voltou a uma certa normalidade do capitalismo, se é que existe uma normalidade do capitalismo, né? É sim, então ele tem as suas manifestações, a gente está vivendo uma manifestação que é essa, na qual empregos muito mais precários, uma ação que reforçou a fragmentação da classe, inclusive das suas entidades, não, houve um ataque direto às entidades da classe. E a direção dessas entidades não se manteve à altura para manter a organização da classe trabalhadora diante desses ataques, retiradas de direitos históricos que tinha se conseguido ao longo do século XX. E que o capitalismo, especialmente pós-2008, mas já ao longo dos anos 80, mesmo antes, nos anos 80, na crise dos anos 80, o capitalismo precisou intensificar o ritmo de trabalho, por um lado, e, por outro, manter a extensificação do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Precisava-se ter cada vez uma produtividade cada vez maior, um ritmo acelerado da produção, e, por outro lado, jornadas longas, inclusive transferindo parte da produção industrial do centro do capitalismo, da Europa, América e da América do Norte, para a periferia, né, inclusive com um maior destaque para a Ásia, né, para o leste asiático, para a China e países do entorno, os tigres asiáticos, etc. E mesmo países que tinham tido um processo de industrialização ao longo do século XX, tardia, como é o caso brasileiro, também foi afetado. Então, também perdeu parte da sua indústria para essas regiões. E aí se manteve cadeias produtivas muito grandes. E com isso, permitiu certa recomposição da margem de lucro. O que eu quero dizer com isso? As grandes empresas, ao longo do século XX, grandes empresas, que estavam sofrendo uma erosão do seu lucro, uma perda da sua taxa de lucro, eles conseguiram recompor com esse mecanismo, que é jogar para a China, por exemplo, sua produção para a China, para Vietnã, para Taiwan, para
Opa, mais uma vez travando aqui a entrevista com o Almir. Pronto, já voltou, continua, Almir. Então, mesmo as grandes empresas, mesmo no caso brasileiro, elas também fizeram isso. Elas jogaram para a sua produção particularmente para o leste asiático. Na Europa, em parte também, eles não só jogaram para o leste asiático, mas também para o leste europeu. Então, havia, empurrando com isso, um desemprego para dentro desse centro do capitalismo, que não vivenciava, inclusive, desempregos estruturais, né, precarização. Então, eles, para esse trabalhador conseguir emprego, eles precisam, na Europa Ocidental e na América do Norte, quando eu falo América do Norte, Estados Unidos e Canadá, ele precisou aceitar uma perda de direito, certo? Esses trabalhadores se ressentem da democracia, se ressentem do sistema político, e se ressentem porque, inclusive, quem aplicou medidas neoliberais foram partidos da centro-esquerda histórica, certo? Os partidos sociais-democratas, democratas cristãos, que de certa maneira dá para dizer que é centro-esquerda, né? Em alguns lugares são centro-esquerda, outros lugares os partidos democratas cristãos são do centro-direita. Eles foram os que aplicaram. E quando teve a crise de 2008, foram esses governos, em pacto com os partidos de direita convencional, que aplicaram. Então, há um ressentimento da classe trabalhadora. Amplos setores da classe trabalhadora, ressentidos com a globalização, são ressentidos com o projeto neoliberal, aplicado pelas democracias, entre aspas. Certo? Primeira coisa. Segunda, tem empresários, tem setores do capital, tem burgueses, né? Burgueses e pequenos burgueses, também ressentidos com esse processo de ajuste estrutural do capitalismo. Que querem mais precarização, certo? Então, se alinham, façam aliança. Então, aquela linha política pós-Segunda Guerra Mundial, aqueles blocos dentro das democracias, ou mesmo nos países, né, nos sistemas políticos dos países, erodiu, se desgastou, dissolveu, começou a se decompor, certo? Então, incidiu na polarização porque há um sentimento anti-regime, anti-sistema, certo? Que ora uma parte da população se aperta e se fixa nos democratas, pelo menos nesse bloco democrático, entre aspas, tá? Na tentativa de preservar a democracia e os direitos sociais, mas, por outro lado, são esses governos que são pressionados a fazer novas rodadas de reformas neoliberais. E tem um setor fora, que é contra, tanto no setor social, seja trabalhador, seja burguesia, que está fora disso. E a extrema-direita se aproveita disso, se alinhando, inclusive, a setores da direita e, claro, dos empresários, seja os empresários do topo, que querem menos direitos sociais, seja uma baixa burguesia que não quer regulamentação, que não quer globalização, por um lado, né? Que é Deus, pátria e família, tá? E, é claro, nesse sentido, é isso que eu estou falando, essa polarização é porque se o sistema político era assim, ele se inverteu. Então, isso é importante a gente colocar, entendeu? Essa questão da polarização, certo? Eu queria... Mas eu queria voltar para você, porque eu estou muito... minha resposta está muito longa, Guilherme. Você quer complementar com uma outra pergunta? Acrescentar alguma coisa? Que aí eu continuo. Volta para você, vou voltar para você. Não, na verdade, eu ia perguntar uma outra questão que eu gostaria que você respondesse